meus amigos e minhas amigas do portal Contraprosa, hoje, dia 17 de junho de 2022, esse vídeo é dedicado a uma coisa que eu, sinceramente, eu não esperava. Essa semana eu fui procurado pelo escrivão da Polícia Civil da delegacia aqui de Heliópolis, nosso Wellington, e ele me fez ver que eu precisava ir à delegacia, porque o professor Antônio Marcos Oliveira, ex-secretário de Educação do município de Heliópolis, abriu um boletim de ocorrência contra mim. E eu achei estranho, porque quando você tem alguma coisa contra alguém, você contrata um advogado, abre um processo civil criminal e segue em frente. Boletim de ocorrência? Eu não entendi por que o boletim de ocorrência. Então fui rever nos meus vídeos, os vídeos que eu fiz e que ele em algum momento foi citado. Sinceramente, não vi absolutamente nada que denegrisse a sua moral como cidadão, como ser humano, como pai de família, como marido, como professor. Não tem nada. A única coisa que eu encontrei nos vídeeos, e eu pediria ao telespectador, ao ouvinte, ao leitor deste portal e deste canal, que fosse dar uma olhadinha para confirmar o que eu estou dizendo. Em nenhum momento eu denegri a moral dele. Em nenhum momento eu ofendi a honra do professor Antônio Marcos. Em nenhum momento. O que eu disse nos vídeos e nos textos que escrevi aqui é que ele foi incompetente como secretário de Educação. E ainda disse mais: a incompetência dele não foi apenas por incompetência dele. É porque, infelizmente, ou por falta de costume, ou por vontade, o prefeito José Mendonça, infelizmente, não veio para revolucionar a educação de Heliópolis, ou pelo menos colocar a casa em ordem. E isso, quando eu falo isso aí, todo mundo pensa que meu Deus do céu, eu venho falando isso desde que eu comecei como professor. Nós tivemos aqui momentos da educação em Heliópolis muito bons. Quem não se lembra do Colégio Valdir Pires, que começou como Colégio Municipal de Heliópolis? As primeiras turmas, aquele entusiasmo nosso, né, de ter uma escola de segundo grau na época, fez com que muita gente viesse estudar. Gente boa mesmo. Todo mundo sabe que a região aqui está cheia de professores que estudaram em Heliópolis. Foi a época em que o colégio, que depois passou a ser Valdir Pires, era considerado na época, ainda hoje mas na época era considerado sim um dos melhores colégios de segundo grau da região, do qual eu tive a honra de ter sido diretor, vice-diretor e diretor e professor durante muito tempo. Quando o município perdeu a condição de gestor do ensino médio, que passou a ser do Estado, e ficou apenas com o ensino fundamental, a escola nunca mais esteve entre as melhores. Esse lugar foi assumido pela Escola Rui Barbosa, que durante muito tempo, os índices estão lá, os números, eu não estou aqui mentindo, vocês podem olhar os números lá das provas que são feitas todos os anos para avaliar o ensino no Brasil. O Rui Barbosa sempre foi a escola de excelência, né? E nós, no Estado, né, a escola José
Dantas de Santana chegou a ser, está entre as primeiras escolas aqui na região, mas depois que transformaram o colégio numa politicagem terrível, na época do prefeito Valtinho, a escola caiu, nunca mais chegou sequer entre as 10 da região, está voltando agora devagar, ainda está longe de ser aquela escola que começou em 2004, em 2005, e hoje ela está tentando recuperar, o governo está investindo, a gente espera que nos próximos 5, 6 anos, porque nada de educação é para amanhã, né? É sempre para daqui a algum tempo. Demora para que os resultados apareçam. Mas o que eu disse aqui contra o professor Antônio Marcos não pode ser visto como ofensa nada. O que eu disse contra um agente público nomeado secretário que não conseguiu resolver o problema da educação. Não conseguiu. Aqui o único que aceitou uma ajuda, porque aqui em Heliópolis tem um problema. Ninguém está preocupado com o município, pelo menos até aqui. Até aqui. Eu me lembro que o único secretário que aceitou ajuda de fora foi o secretário professor Kelton. Eu me lembro que aquele projeto nosso, colocar em prática, todo mundo sabe, o PAMEC, infelizmente ficou no meio do caminho, não se concluiu, começou muito, todo mundo cara feia, aquela coisa amarrada, tirando leite de pedra. E se o projeto fosse abraçado por todos, eu acredito que hoje a gente estaria numa situação bem melhor. Que não é uma coisa estranha, não, era simplesmente detectar onde é que estavam as deficiências, e nós tínhamos aqui deficiências terríveis. Nós tínhamos deficiência, por exemplo, no povoado de Tijuca, essa eu posso falar porque eu tive lá, de que 2 professoras de uma área que eu não vou aqui citar, que não davam aula. Botavam os meninos para fazer cópia, dava lá a nota no final do mês, ninguém perdia, ninguém era reprovado, e quando esses alunos chegavam no ensino médio, poucos sabiam ler, poucos sabiam escrever alguma coisa, e eles mesmos diziam, professor, eu nem ia para a escola e fui aprovado. Então tinha essas deficiências, que ainda hoje tem, né? Que a gente começou a pontuar. Mas aí na segunda etapa do projeto, que deveria o quê? Começar a mexer, e aí ia mexer muita gente protegida dentro da Secretaria de Educação, tinha na época, aí o projeto foi largado de lado. Né? O prefeito Ildinho disse, não, vou mexer com isso não sei o quê, Beto Fonseca também não mexeu, e tudo continuou do jeito que estava antes. E aí, com a chegada de Mendonça, se esperava aí que ele fosse fazer essa revolução, mas não fez, ele apenas mudou o professor, botou o professor para ensinar não sei aonde, professor não sei o que, botou os seus diretores novos, e o sistema é o mesmo, não mudou nada. E o secretário, caberia ao secretário, e aí não é o prefeito que é o culpado, caberia ao secretário fazer um diagnóstico sério da coisa, enviar ao prefeito, né? E dizer onde é que estava o erro, onde é que estava o problema. Se o prefeito, a partir daí, não quisesse, aí é outra história. Mas Marquinhos não fez nada. Marquinhos foi extremamente burocrático, apenas na condição de secretário, não fez nada. Até o último ato dele, que foi até um ato bom de criar aquelas comissões que eu divulguei aqui no vídeo, foi já no final do governo, na saída dele, no mesmo dia, praticamente da saída dele, talvez para dar satisfação à sociedade, mas foi um secretário, infelizmente, incompetente. E quando a gente diz incompetente, a gente não está querendo dizer que o cara é bandido, não. É que ele simplesmente não exerceu o cargo a contento. Não colocou em prática o seu conhecimento, porque conhecimento ele tem. Conhecimento ele tem. Ele sabe como resolver o problema. Tem que, evidentemente, fazer o esforço. Se não dá para tirar a politicagem de lado, pelo menos ir por etapa, até ir convencendo as pessoas a afastar
tudo que é nocivo, não importa se seja do seu lado, seja contra, não importa seja professor concursado ou não, você tem que afastar da educação ou adaptá-lo a uma qualidade, a uma forma que dê mais qualidade. Então esse é um trabalho, sabe, impagável. Não existe, não tem como pagar. Isso é um trabalho que o secretário tem que fazer por amor à educação, por necessidade humana, para transformar a realidade dessa sociedade. A gente não pode ficar apenas aguardando que meia dúzia de gato pingado chegue lá. É preciso que a maioria esmagadora dos nossos estudantes cheguem ao ensino médio de forma absoluta e plena. Se não dá para ser 100%, mas mais da metade tranquilamente dá. E hoje não é o que está acontecendo. O que está chegando lá no ensino médio, e isso não é por culpa de Marquinhos, isso já vem acontecendo há muito tempo, e começou uma debandada geral, começou mesmo de fato uma debandada geral no governo de Walter Rosário. Foi a pior fase da nossa educação. E de lá para cá todo mundo vai cumprindo o institucional, mas nada que vá mexer com a estrutura, que vá mudar, que vá colocar as coisas no seu devido lugar. Os vícios continuam os mesmos e as virtudes são muito poucas. Então eu não entendi porque o professor Antônio Marcos abriu um boletim de ocorrência contra mim. Ele quer calar minha boca, ele quer impedir que eu fale essas coisas aqui, não tem condições. Mas não vai ter mesmo. Não tem como. O senhor pode abrir o processo se eu quiser. Eu vou continuar achando minha opinião a seu respeito. Se o senhor achar que eu estou falando demais, que eu estou exagerando, o canal está aqui aberto. Pode vir a hora que você quiser. Agora, eu vou ter o sagrado direito de fazer a crítica construtiva. Pode ter certeza disso. Está aqui o espaço. Se você quiser mandar por escrito, manda, eu publico. Se quiser mandar um áudio, eu coloco aqui no YouTube. Manda o que você quiser. Agora, justifique da forma que quiser, né? Ou tente mostrar onde foi que eu errei. Porque esse país é uma coisa incrível, esse país. As pessoas cometem os erros, né? Daqui a pouco vão... Aqui, por exemplo, elegeram, por exemplo, prefeito Mendonça. Aí vem os caras culpando o eleitor. O eleitor acreditou, minha gente. Se Mendonça errar, não é culpa do eleitor que votou em Mendonça, é culpa de Mendonça. Então quer dizer que o cara entra no supermercado, assalta o supermercado, e a culpa é do dono porque deixou a porta aberta, e ele vai fechar por quê? Então aquele rapaz que foi morto agora ali na jiboia, a culpa é dele, porque o cara assaltou e deu um tiro na cabeça dele. Vamos parar com isso. A gente é eleito para uma missão, a gente tem que cumprir a missão. Se eu fui eleito professor de uma escola, se eu fui eleito vereador, se eu fui eleito para qualquer cargo, eu tenho que cumprir as minhas obrigações. Agora, se não deu certo alguma coisa ou outra, e não vai dar, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter algum perrengue no meio, eu tenho que vir para a sociedade e explicar. O que não pode é querer calar o jornalista, querer calar o radialista, querer falar de coisas ou fazer coisas que encubram aquilo que foi desastroso. Antônio Marcos, professor Antônio Marcos Oliveira, conhecido como Marquinhos de Anitta, o senhor, sua passagem na Secretaria de Educação não foi a contento. Não foi perfeita coisíssima nenhuma. O senhor foi incompetente, infelizmente. Repito, o senhor não é o único culpado. O senhor tem apenas uma pequena parte da culpa. A parte maior está nessa estrutura política que temos, que tem que ser remodelada, que tem que ser modificada. A gente encontra aqui gente para tudo. Mas no dia que a gente tiver em Heliópolis 200 homens sérios, homens e mulheres, 200 homens e mulheres sérios, aqui neste município, a gente vai conseguir transformar muita coisa. Mas enquanto a política for um toma lá da cá, enquanto a política for um jogo de interesses apenas para satisfazer grupos políticos, infelizmente, não haverá mudança. Outros Antônios Marcos virão,
e vão ficar lá apenas como bucha de canhão. Não vão servir apenas para encobrir a grande farsa que é a nossa democracia. A nossa democracia é uma grande farsa. A gente elege, acredita e o cara chega lá e faz o que quer. Faz aquilo que der na telha. E ainda tem a proteção das escalas superiores. Então, hoje pela manhã fui à delegacia e só não dei o meu depoimento, infelizmente, porque o delegado não veio hoje. Segundo o próprio Wellington disse, ele está em uma diligência por causa do crime que aconteceu aqui em Heliópolis. Ele é delegado de Ribeira do Pombal e ele está cobrindo aqui a delegacia daqui. E ele, sexta-feira, estaria hoje aqui, né? Mas, infelizmente, não pôde. Marcou o depoimento para a próxima terça-feira. Portanto, eu vou só saber o que é que ele disse lá, porque eu estou levando, inclusive, os vídeos para o delegado, inclusive, olhar lá. Não tem absolutamente nada. E o leitor aí, por favor, comente. Se eu ofendi ao professor Marquinhos, em algum momento, como cidadão, como pai de família, como professor, por favor, diga aqui embaixo. Né? Porque eu acho que eu só o critiquei. Né? Tenho absoluta certeza que minha crítica foi direcionada ao secretário e não à pessoa. Né? Mas, se vocês encontrarem alguma coisa diferente, digam aí nos comentários. Esse vídeo foi só para dizer essa questão, resolver esse fato, informar a vocês sobre isso. Eu já tenho conhecimento desde a segunda-feira, mas queria hoje ter alguma coisa da delegacia a mais para trazer para vocês, mas como não houve o meu depoimento, ficou para terça-feira, eu vou logo adiantando para vocês. Terça-feira eu faço outro vídeo informando o que é que está acontecendo, porque minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada a esconder. Né? Quem optar por essa vida de jornalismo não pode ter rabo preso. E eu, graças a Deus, até aqui, não tenho rabo preso. Né? Então, no dia que eu achar que isso aqui não dá mais, fecho a minha câmara e vou embora e pronto. Mas enquanto eu estiver aqui é porque eu estou sendo independente. Não estou aqui sendo financiado por ninguém, pegando dinheiro público de senhor ninguém. E também, infelizmente, não estou ganhando nada. Né? Muita gente diz, você não está ganhando nada, larga isso, rapaz. Arranjando dor de cabeça. Mas um dia a sociedade vai perceber que esse trabalho aqui é necessário. E no dia que ela perceber, tenho certeza que ela vai valorizar. E começa a ser me valorizando, dando um clique aí no sininho, se inscrevendo no canal e divulgando esse vídeo por aí. Para que a gente cresça, para que juntos a gente possa construir uma sociedade melhor. É para isso que a gente está aqui. E eu não sou candidato a nada, ok? Não sou candidato a absolutamente nada. Então, um abraço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Dê um like aí e até uma outra oportunidade.